Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da comunidade Naim. Desde já peço que você curta, compartilhe o link dessa transmissão. Se inscreva também no canal da comunidade, se você ainda não se inscreveu. E compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso, à leitura da Bíblia diária. Eu sei que a maioria tem a Bíblia, mas são poucas as pessoas que leem diariamente. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 14 do Evangelho de São Lucas. Pegue sua Bíblia, pegue sua caneta lá, sua agenda, que você anote os passos que mais te chamaram a atenção. Iniciar clamando a ação do Espírito Santo sobre nós. Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Espírito Santo de Deus, ilumina nossa mente, toma conta de todo o nosso dia. Dai-nos a graça de fazer a Tua vontade, de fazer o Teu querer e de proceder segundo a vontade de Deus, por intercessão de Nossa Senhora. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 14. Certo sábado, ele entrou na casa de um dos chefes dos fariseus para tomar uma refeição, e eles o espiavam. Eis que um hidrópico estava ali diante dele. Tomando a palavra, Jesus disse aos legistas e aos fariseus: é lícito ou não curar no sábado? Eles, porém, ficaram calados. Tomou então e curou e despediu. Depois perguntou-lhe: qual de vós, se seu filho ou seu boi cai num poço, não o retira imediatamente em dia de sábado? Diante disso, nada lhe puderam replicar. Em seguida, contou uma parábola aos convidados. Ao notar como eles escolhiam os primeiros lugares, disse-lhes: quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te ponhas no primeiro lugar. Não aconteça que alguém mais importante do que tu tenha sido convidado por ele, e quem te convidou a ti e a ele venha a te dizer: cede-me o lugar, e deverás então, todo envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, de modo que ao chegar quem te convidou te diga: amigo, vem mais para cima, e isso será para ti uma honra em presença de todos os convivas. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e a quem se humilha será exaltado. Em seguida, disse aquele que o convidaram: ao dares um almoço ou jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não te convidem por tua vez e te retribuam do mesmo modo. Pelo contrário, quando deres uma festa, chama os pobres, estropiados, coxos, cegos. Feliz serás então, porque eles não têm com que te retribuir. Serás, porém, recompensado na ressurreição dos justos. Ouvindo isso, um dos comensais lhe disse: feliz aquele que tomar refeição no reino de Deus. Mas ele respondeu: um homem dava um grande jantar e convidou a muitos. À hora do jantar, enviou o seu servo para dizer aos convidados: vinde, já está tudo pronto. Mas todos unânimes começaram a desculpar-se. O primeiro disse-lhe: comprei um terreno e preciso vê-lo. Peço-te que me dê por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me dê por escusado. E outro disse: casei-me e por essa razão não posso ir. Voltando o servo, relatou tudo ao seu senhor. Indignado, o dono da casa disse a seu servo: vai depressa pelas praças e ruas da cidade e introduz aqui pobres, estropiados e cegos e coxos. Disse-lhe o servo: Senhor, o que mandaste já foi feito, e ainda há lugar. O Senhor disse então ao servo: vai pelos caminhos e trilhas e obriga as pessoas a entrarem, para que minha casa fique repleta. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que haviam sido convidados provará o meu jantar. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltou-se e disse-lhe: se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus aqui foi convidado para um banquete na casa de um fariseu. Chegando lá, ele usa de misericórdia,
e de sabedoria ao mesmo tempo, que ele cura aquele homem que estava doente. Ele pergunta, né, um filho de vocês, um boi, cai dentro de um poço no dia de sábado, vocês não vão tirar? Ou seja, vocês não vão usar de misericórdia para com aquilo que são seus? Então convém também curar este homem no dia de sábado. Depois Jesus vai observar como eles brigavam pelo primeiro lugar. E ao invés de dizer aquela frase, né, que é tão usada, né, aquele que se exaltar será humilhado. E seguindo, vai falando também deste banquete que será lá no céu, que o Senhor convidou a todos, mas muitos usam desculpas para não vir. Depois, se nós perdemos o nosso convite, né, se nós ficarmos inventando desculpas para não fazer as coisas, deixa eu envelhecer, deixa eu passar num concurso público, deixa eu terminar meus estudos, deixa eu casar, deixa eu fazer outra coisa, deixa meu marido me deixar ir para as coisas da igreja e tal. Essas coisas são desculpas que nós vamos colocando para não aceitar o convite de Deus. E aí Jesus vai dizer, aquele que me segue e não odeia seu próprio pai, mãe, irmão, irmã, ou seja, não é que você deve odiar os seus pais e seus irmãos, mas sim que você deve amá-los menos do que você ama Jesus. Jesus, ele pede, não só pede, né, mas ele impõe um amor a ele como Deus, né, porque ele é Deus, impôs lá no Antigo Testamento, que não teria outros deuses diante dele. Jesus vai mais além, né? Vocês não podem amar os outros e a si mesmo mais do que a mim. Nós não podemos amar nem a nós mesmos mais do que a Deus. Então Jesus, ele requer este amor. Então, se nós não amarmos a Jesus mais do que tudo, mais do que a nossa própria vida, nós não somos dignos de ser discípulos dele. Quem não carrega a sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Então cabe a cada um de nós pegar a nossa cruz, carregar e verdadeiramente ser esses discípulos que não se prendem a nada nem a ninguém. Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre, primeiro não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem que terminar? Não aconteça que, tendo colocado o alicerce e não sendo capaz de acabar, todo aquele que vir e começar a caçoar dele, dizendo, esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou ainda, qual o rei que, partindo para guerrear um outro rei, primeiro não se senta para examinar se com 10.000 homens poderá confrontar aquele que vem contra ele com 20.000? Do contrário, enquanto o outro ainda está longe, envia uma embaixada para perguntar as condições de paz. Imediatamente, portanto, qualquer um de vós que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. O que Jesus vai estar dizendo aqui? Está dizendo que as pessoas devem calcular muito bem aquilo que tem para confrontar com Deus. Será que aquele rei que estava com 10.000, será que ele poderia confrontar aquele que vinha contra ele com 20.000? Do mesmo modo nós devemos ver, será que a nossa vida aqui, com todas as nossas coisinhas, é comparável às graças de Deus? É comparável ao tamanho daquilo que nós iremos perder? Então, como não é comparável, o que nós devemos fazer? Renunciar tudo aquilo que nós possuímos por Deus. Ou seja, aquele rei renunciou, aliás, fez um acordo de paz, né? Ou seja, renunciou seus direitos, né? Com certeza se tornou vassalo do outro rei, pagava imposto, essas coisas do tipo, né? Só uma comparação que Jesus fez aqui. Ou seja, nós não podemos vencer a Deus. Então nós devemos nos render a Ele, nos entregar por amor, né? Uma coisa, não posso com Deus então fazer a coisa por obrigação, mas por amor, sabendo que nós ganhamos muito mais estando junto com Deus. O sal, de fato, é bom, porém, se até o sal se tornar insosso, com que há de se temperar? Não presta para nada, nem é útil para esterco. Joga-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na outra palavra, ele vai dizer que nós somos, no outro evangelho, em Mateus, ele vai dizer que nós somos o sal do mundo. Aqui ele cortou, Lucas cortou esse pedaço, mas a ideia é a mesma. Se nós que somos feitos para ser de Deus, se nós perdermos a nossa essência, de nada nós valeremos. Nós só valemos porque nós verdadeiramente somos aquele que tempera, aquele que Deus nos dá o sabor. Se nós perdermos esse sabor que Deus nos dá, nós não serviremos mais para nada. Amém? Obrigado a vocês que nos acompanharam. Não deixe de curtir e compartilhar o link dessa transmissão. Que Deus nos abençoe e nos acompanhe. Em Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.